seja bem-vinda a mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje é sobre minha luta contra a compulsão alimentar, que é um trauma, não bem um trauma, mas é uma luta constante que eu tenho convivido há algum tempo e eu sei que algumas pessoas também estão convivendo com isso, de ter já... Às vezes ter crescido gordinha assim como eu cresci, depois ter emagrecido, depois ter conseguido manter até um certo tempo, depois ter começado já a luta assim constante, né? E as ansiedades dos dias a dia ter engordar de novo, nascimento do filho e várias outras coisas assim, que nos mantém às vezes meio que desalerta, né, com essa compulsão, assim, essa luta interior, vamos dizer assim. Então é sobre isso o vídeo de hoje e eu espero que vocês gostem desse tema. Se vocês gostarem desse tema e quiserem saber mais sobre isso, também peçam nos comentários que eu terei trazendo pra vocês. Então, gente, mas antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para que eu consiga entender que vocês gostam desse assunto e que vocês querem que o nosso canal continue, né? E também deixa o like de vocês e comentem muito, tá, gente? Essa vozinha fofa falando é do Arthur atrás do vídeo, tá? Porque ele quer compartilhar, ele também quer comentar. Mas, e, gente, então deixa nos comentários, tá? Se vocês querem mais assunto e simbora pro vídeo. Então, amores, vamos começar já do início, né? De onde tudo começou. Eu acho que já começou quando eu era pequena. Eu já sempre fui uma criança muito acima do peso. Ali meu peso já era bem elevado, né? Nunca tive, assim, dentro do peso. Sempre tive o apelido de gordinha. E eu me lembro que tinha uma pessoa que era conhecida nossa, chamava eu de a gorda. E eu odiava aquilo, porque a gente é traumatizada, né? E, às vezes, né, nem todo mundo, tem gente que é muito segura de si também. O problema que a gente não é segura da gente quando a gente tá um pouco acima do peso. Eu, particularmente falando, estou falando de mim, né? Então, já desde pequena eu já tive a luta ali acima do peso. Nunca fui uma criança normal nos padrões. E eu também era uma criança muito quieta, reservada. Não costumava interagir muito com o pessoal, sempre muito na minha, né? E também era um pouco de... Eu me lembro que eu não podia brincar em certos brinquedos, eu não cabia neles, né? Então eu acho que já é aquele trauma que a gente já cresce. Tanto que hoje eu não sou uma pessoa atlética. Eu já fiz academia, eu já participei, eu amava estar no meio das mulheradas, de funcional, de jump, de boxe, eu amava. Eu já participei de tudo isso, assim, quando eu era solteira e morava mais dentro da cidade, que era mais acessível. Onde eu moro, tem algumas academias, mas assim, como meu marido trabalha, então eu não tenho como eu ir a pé, porque é um pouco longe. E aí não tem nada tão acessível assim pra mim, mas eu amava. Mas voltando pra falar da infância, então eu não consegui, eu nunca joguei um futebol, até porque naquela época a gente não podia, né, que a gente era cristã, tudo era pecado, mas... E aí eu nunca tive uma vida atlética, nunca tive uma vida assim mais fácil, eu também não gostava muito de... Eu sempre fui uma pessoa que lidei junto com pessoas, porque eu sou muito faladeira. Então eu sempre consegui ter momentos assim de comunhão com as pessoas, de interagir, ter muitos amigos, mas... um lado que, como dentro de mim, falando dentro de mim, eu sempre me senti fora. Nunca me encaixei nos padrões. Existem pessoas que falam que é mimimi, gente. Eu não sou uma pessoa mimizenta, não me vitimo. Acho que esqueci o nome. Não faço vitimismo, né, com a minha condição. Que tem gente que diz, não faço com a minha cor de pele, não faço com o meu sobrepeso, não é nada sobre isso, até porque não me sinto pra baixo em relação a nenhuma dessas coisas. Sempre já sofri coisas de racismo, mas eu nunca me senti pra baixo sobre isso. Eu sempre, tipo, me mantinha em pé. Então, hoje na igreja, vamos dizer, posições que eu não me rebaixei. Então, eu sempre tô ali me encaixando em algum lugar. Então, não vamos falar sobre vitimismo, que não é essa questão que eu quero me encaixar. Tá, eu quero falar sobre realidades. E aí eu nunca me encaixei, até porque, tipo, eu me lembro de nunca namorar ninguém, assim, antes. Acho que só depois que eu emagreci. E gordinha, assim, acho que já fiquei com bem pouquinhos meninos. Teve até porque eles não chegavam em mim.
E eu não sei se era eu que era, mas assim, que tava na zona friends, né? Mas não tinha aquela coisa. Então, mas voltando ali pro negócio que a gente tá falando, mas a gente vai saindo, né? Da questão. Então, nessa época da adolescência, da infância também, nunca me encaixei em alguma coisa, assim, vamos dizer. Depois, na adolescência, eu me lembro que com 12 anos, eu me lembro que eu me pesei poucas vezes também, porque eu tinha trauma de balança, talvez se eu entendesse naquela época. Na verdade, hoje eu entendo, mesmo assim eu engordei. Mas talvez na época, se eu tivesse a consciência de quanto a vida saudável era importante, eu tivesse levado uma vida mais regrada, mais saudável. Mas não. Com 12 anos eu tinha 70 quilos, eu me lembro. Com 70 quilos para 12 anos é muito peso, até pessoas adultas hoje, dependendo da altura da pessoa, é bastante peso. E eu já tinha 70 quilos com 12 anos. Eu me lembro que foi uma das únicas vezes que eu me pesei. E aí só fui aumentando, né, gente? Então, nessa fase da adolescência, eu sempre me senti retraída. Me lembro que o pessoal gostava de sair, eu não gostava de sair de casa, porque pra minha impressão, todo mundo estava olhando pra mim. Então, se eu saísse num lugar que tinha muita gente, estava todo mundo olhando pra mim porque eu era gorda, né? Então, a minha visão era que tava todo mundo sempre me observando com um olhar de julgamento e eu estava me sentindo retraída. Então, era essa visão. Então, eu passei minha adolescência inteira trancada no quarto. Então, gente, eu já tava me perdendo no raciocínio porque o Arthur tava aqui bagunçando. Mas, voltando pro lado que eu gostava muito de ficar dentro do quarto, eu gostava muito de dormir. Não é que eu gostava, eu acho que eu me sentia... Como eu já disse, eu não gostava de sair porque tava todo mundo olhando pra mim, na minha mente, né? Então eu gostava de ficar dentro do quarto, eu gostava de... Não gostar, assim, eu vivia dentro do quarto, como se dizer, vivia dentro do quarto. Então hoje eu já entendo que eu já tinha uma leve... um leve lado meio depressivo, né? Leve lado bastante, bem depressivo. E aí eu ficava lá dentro do meu quarto e é isso, tipo, antes eu não tinha muito conhecimento sobre o que era depressão, o que era coisa, mas eu vivia dentro do quarto, então era escola, quarto e aí eu ia na igreja. E aí na igreja, em vez de quando saía com as minhas irmãs, e aí a gente ia comer pizza e aí era a vida. E até com 2012, aí eu já tava com 17 anos e era o último ano do ensino médio. Eu já estava pesando 107 quilos. E aí, um dia, eu me lembro que eu tinha a minha irmã como referência. E aí ela foi lá e foi no nutricionista e ela começou a emagrecer. Tava empolgada. Eu falei, eu também vou, então. E aí eu fui, tipo, ela foi meu motivo de ir. Ela foi minha inspiração. Sempre foi. E aí a minha irmã foi e eu também fui no mesmo nutricionista que ela. E aí ele me deu remédio pra ansiedade. E eu tomei o remédio pra ansiedade, mas eu não tomei, tipo, naquela época eu não tinha ideia de termogênico, eu podia ter tomado, né? Eu podia ter feito exercício físico, até porque eu acho que eu ia ter muita vergonha de um exercício físico. E às vezes até uma caminhada, mas eu não fui. Aí eu fiquei... Mas eu comia, tipo, eu tava tão decidida, gente, que a minha alimentação... Hoje eu olho assim, nossa, eu era muito focada. E aí eu comia só salada. Eu me lembro que uma vez o namorado da minha irmã ofereceram pizza e eu não quis, né? E eu não quis a pizza e eu me lembro que aquele dia eles ficaram insistindo. Eu falei, não quero. Não quero pizza. E eu não comia pizza, gente, eu não comia nada. O macarrão, eu tinha na minha mente assim, ó, eu vou poder comer depois que eu emagrecer. Depois que eu chegar num certo ponto, eu posso comer o que eu quiser. Mas aí eu comia regrado também, era só aquilo. Eu me lembro que o meu almoço era... Aí a carne, gente, era o que a minha mãe fazia. Então se ela fazia molho e usava óleo, eu comia do mesmo jeito. Só que daí depois, o que eu comia depois disso... era a coisa boa, então eu comia só salada. Eu não... E o máximo que eu comia era um arrozinho, macarrão, fora de questão. Então o que o máximo que eu comia era um arrozinho e o resto de salada. Então eu acho que eu, tipo, olhando assim todo o meu processo, eu fui uma pessoa super concentrada, uma pessoa super focada naquilo que queria. E eu consegui emagrecer 36 quilos. Pensa, gente, foi muito quilos. Foi muito emagrecimento assim, claro que, tipo, o remédio pra ansiedade te ajuda a ficar menos ansiosa, né? Porque o foco da compulsão alimentar é a ansiedade. Então, se você é ansiosa, se você come pra se sentir feliz,
Você come pra se sentir triste. Você tá triste, você fala, eu vou comer. Eu sento lá e vou comer. Pronto, se eu comer um brigadeiro, um pote de sorvete, vai me fazer feliz. Gente, a gente come. Aí depois, por que eu comi? Você tá se sentindo triste igual. Só que você foi lá e comeu igual. Né? Então, tipo assim, eu acho que na nossa luta contra a compulsão alimentar é esse o foco. E aí eu mantive o foco e eu consegui manter aquele peso por 4 anos. Eu calculei esses dias. Foi 4 anos que eu consegui manter meu peso. E aí eu consegui manter meu corpo por 4 anos, basicamente. E eu me lembro que foi em 2012, não, foi mais tempo. Foi 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Eu consegui manter meu corpo por 6 anos, que eu tive que contar no dedo. Não, eu consigo manter meu corpo lá por 6 anos. E aí quando eu comecei a trabalhar igual um serviço que eu trabalhava que era muito puxado, o horário era bem bagunçado. Mas mesmo assim eu ainda tava fazendo dieta e academia. E aí quando começou a puxar mais os horários, eu comecei a engordar de volta. E aí eu tinha a arcar com o casamento e várias coisas assim. Aí no início do relacionamento, como você quer comer coisa boa, você quer fazer coisa pra agradar o marido. E aí comecei a engordar. E aí depois chegou uma época nesse serviço que eu já não queria mais. Ele tava me fazendo muito mal. E aí eu saí do serviço. E eu já tava bem gordinha, gente. Já comia pra caramba. Os horários eram tudo louco. E aí eu comia bastante, porque era rápido. Então eu comia lanche. E aí a empresa, me lembro que a empresa deu um vale alimentação porque ela queria cortar o refeitório. E aí, nesse vale alimentação, eu comia no Subway. Tipo, tudo que era rápido. E aí, gente, eu fui engordando. E aí, gente, quando eu saí dessa empresa, eu já tava com crise de pânico e eu atendia muita gente. E eu me lembro de entrar em ambientes, depois que eu saí dessa empresa, que eu, tipo, na época de Natal, eu me lembro de entrar numa loja. Várias lojas, né? Entrei numa loja e aí quando começou a entrar gente, eu faltei ar e falei pro meu marido, eu vou sair. E eu tive que sair dessa loja. Por causa que eu tava tendo crise de pânico. Gente, é horrível a crise de pânico. E acho não, tenho certeza que tudo isso foi começando a, né, contribuir. Aí depois eu comecei a comer bastante, né, porque a gente come besteira, o que é rápido, né, e que é prático, o que é deprimente, a gente come, que feliz a gente come. E aí eu fiquei grávida também, aí eu engravidei do Arthur, mas eu já tava bem pesada depois que eu engravidei do Arthur. E aí depois eu ganhei o Arthur e comecei a focar de novo. E aí depois eu dei uma engordadinha. Mas hoje estamos aqui. Estou acima do peso, né? Depois que eu tinha emagrecido 36 quilos, eu engordei de novo. Então, meus amores, eu decidi compartilhar pra vocês aqui. Eu decidi abrir meu coração pra vocês. Da luta que eu tenho vivendo durante todos esses anos. Porque eu sei que é engordar, emagrecer, porque isso aconteceu comigo. Eu prometi pra mim mesmo uma vez que eu não ia engordar mais. Mas aqui estou eu. Engordei de novo. Eu quebrei a promessa que eu fiz pra mim mesmo, mas também decidi fazer uma promessa pra mim mesmo, que eu vou voltar a viver, que eu vou voltar a me amar, que eu vou voltar a me cuidar, que eu vou voltar a ter a paixão que eu tinha uma vez por mim. Sabe quando você se esquece em algum lugar e você não se encontra mais? Então, é exatamente isso que eu tava me sentindo. E eu não me encontrei em lugar nenhum, tipo, eu guardei a Elisama Corajosa num quartinho que nem eu sabia onde ela tava. Eu guardei ela num lugar que, tipo, tantas vontades, tantas coisas que eu coloquei acima de mim mesma. E eu me esqueci lá. E aí eu decidi abrir a porta, procurar ela onde ela tava e encontrar ela de novo. Encontrar a Elisama corajosa, a Elisama que se ama, a Elisama que se cuida, a Elisama que quer ter uma vida, a Elisama que quer viver. Gente, se ser bem sincero com vocês, sabe quando você vive todo dia para que ele passe rápido e você não vive ele? Então eu tava vivendo exatamente assim, não tava vivendo o meu eu não tava vivendo eu não tava vivendo pra mim, eu tava vivendo pra tantas outras coisas, esquecendo de viver pra mim. Mas eu decidi que eu deveria gravar pra vocês sobre minha alimentação, para que eu me motivasse, para que eu me encontrasse de novo, para que eu criasse
um vínculo comigo mesma e um vínculo com vocês, para que a gente compartilhasse as nossas lutas. E até se vocês quiserem um grupo no WhatsApp, então vocês me procurem, tá? Para que a gente crie um grupo no WhatsApp, para que a gente comece a compartilhar nossas lutas juntos. Então, meus amores, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham visto vocês, né, na mesma luta que eu passei e se encontrado em mim. E eu espero que vocês se encontrem a vocês mesmos, né, que vocês se amem, que vocês tenham uma vida maravilhosa. E esse é o desejo do meu coração. Então, gente, estamos todos aqui e esse é o nosso início de muito tempo juntos também. Então, muito obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!